Bom, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos acompanhando nas páginas da Alternativa TV. Hoje é quarta-feira, tá? 5 de novembro de 2025. Eu e o Rômulo aqui na tela, porque nós temos um convidado especial que vai bater um papo com a gente. Ele é advogado, conselheiro seccional, também presidente da Comissão Seleção e Inscrição da OAB São Paulo. E mais, apresentador e comentarista da Jovem Pan News. Vamos trazer aqui na tela, aqui é uma honra trazer o nosso amigo Nelson Kobayashi, que vem hoje aqui em Monte Alto também, para apresentar uma palestra sobre sustentação oral. Nelson, seja bem-vindo aqui a Monte Alto. Roger, Rômulo, toda a audiência aqui da Alternativa FM, público de Monte Alto, região, que prazer enorme estar com todos vocês aqui. Viemos hoje para uma palestra, um compromisso aqui na nossa OAB de Monte Alto, a convite do meu amigo Marcelo Zocchi, meu colega de conselho, um amigo de muito tempo, e da presidente Karen. Vamos conversar com a advocacia, com as pessoas que vão estar lá para bater um papo sobre sustentação oral nos tribunais. E surgiu o convite de estar com vocês aqui, não poderia recusar de maneira nenhuma. Um prazer enorme estar conhecendo tanto vocês aqui, quanto toda a audiência que está nos acompanhando nesse momento. Legal, Nelson. Rapidinho, eu vou fazer a primeira pergunta, Romulo, porque ontem o Arthur Rolo, que é advogado aí do partido Missão, sim. Conseguiu lá 7 votos a 0 lá para conseguir esse partido. Sim. E o pessoal falou muito em sustentação oral. Conta um pouquinho para a gente disso aí, Nelson. Pois é, tudo que é julgado em um tribunal tem sustentação oral. Então, isso envolve segunda instância e os tribunais superiores. Significa, quando há um recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, tem sustentação oral em regra. Assim como qualquer tipo de julgamento que vai acontecer em Brasília. No caso, você está falando lá de um julgamento que aconteceu no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Isso funciona da mesma forma no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, TST, e no próprio STF, Supremo Tribunal Federal. Na primeira instância não tem sustentação oral. Então, se um juiz aqui da região for julgar um caso, não tem sustentação oral, ele julga com base no que está escrito, né? Mas da segunda em diante, essa é uma atividade essencial aí que os advogados devem se utilizar para convencer quem vai julgar, né? E funciona como, resumidamente, o que é uma sustentação oral? Em regra 15 minutos, em outros casos 10, mas geralmente 15 minutos, o advogado tem um período ali para falar, e aí com o poder de oratória, técnicas de persuasão, convencer de que a tese dele tem que ser acolhida. É isso que é uma sustentação oral e tem feito muita diferença em muitos julgamentos. Maravilha. O Romulo Alfenas, ele é comentarista da Jovem Pan News. Romulo, pode perguntar o que você quiser que ele responde. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão conosco aí pelas páginas da Alternativa TV, do Jornal Imparcial, também pelas ondas do rádio, pelos 87.9. Em primeiro lugar, é uma satisfação enorme estar recebendo você aqui. E jornalismo da Jovem Pan a gente não pode nem discutir, é um jornalismo realmente bem ímpar ali para a gente estar sempre acompanhando, né? Você estava falando de sustentação oral e eu falo ainda mais. Eu queria te perguntar, hoje, a procura dos jovens para fazer direito nas faculdades. Hoje a gente está vendo que tem muitos jovens ingressando, querendo fazer o direito. Isso aí, de uma certa forma, como você vê essa questão? Por dois caminhos. O primeiro ponto é que você tem muitas pessoas procurando e, de alguma maneira, é uma profissão. As profissões do direito são profissões prestigiadas, né? Tanto que desperta muito interesse. Então, de alguma maneira, valoriza a advocacia, as carreiras públicas de magistratura, delegado de polícia, promotor de justiça, enfim, as pessoas que são da área jurídica, né? Por outro lado, isso também é um pouco fruto de uma banalização de ensino jurídico, de faculdades de direito. A gente saiu em 2002 de 400 faculdades de direito no Brasil, para 20 anos depois, para 1.400. É muita faculdade. O ensino EAD facilitou um pouco isso. Por um lado, populariza, democratiza, né? Dá acesso a pessoas que anteriormente não teriam condições de ter um ensino superior, mas, por outro lado, banaliza do ponto de vista da qualidade do ensino. Então, a gente não tem professores, mestres, doutores suficientes para tanta faculdade de direito, e isso, infelizmente, gera cursos com não tão boa qualidade, né? Não tão boa formação para um profissional que depois vai exercer a atividade. Por isso que, para a advocacia, há ainda mais importância no exame de ordem. O exame de ordem é um filtro muito importante para garantir a segurança jurídica de todos os cidadãos. Não é uma reserva de mercado, não tem número de vagas definidas. Se todos que prestarem o exame de ordem demonstrarem capacidade técnica, todos serão aprovados. É assim que funciona.
mas é um mínimo que alguém precisa ter para defender a liberdade, o patrimônio de alguém. A gente ainda, na advocacia, tem essa garantia. Mas, de qualquer forma, a gente tem, de fato, muitas faculdades e, portanto, muitas pessoas procurando essas profissões, muitas pessoas, estudantes de direito no Brasil todo. Ô Nelson, você falou em liberdade, né? Você falou em garantia. Sim. Eu já emendo com liberdade de expressão. No teu ponto de vista, o que você está achando ultimamente sobre a liberdade de expressão? Você que trabalha na Jovem Pan, tem lá uma ação do Ministério Público Federal pedindo Sim. a cassação, né, da concessão da rádio. E qual que é o teu ponto de vista nesse sentido? Do ponto de vista, primeiro é a expectativa de que essa ação seja totalmente improcedente, como é para ser. O Ministério Público está pedindo, o Ministério Público Federal está pedindo a cassação da outorga das rádios da Jovem Pan, né? São 3 concessões. E as 3 estariam aí objeto dessa ação, que não faz o menor sentido. E tanto que não faz o menor sentido que gerou notas de diversas entidades, da imprensa, da sociedade civil, da própria OAB São Paulo, que manifestaram preocupação com esse tipo de ação. Porque uma coisa é um conteúdo ser considerado inadequado e esse conteúdo ser retirado do ar, ser extinto. Outra coisa é você calar uma emissora, como no caso do Jovem Pan, de mais de 80 anos. E não é uma emissora de 80 anos de músicas tocadas, não, de serviços prestados. O jornalismo da Jovem Pan, a gente estava recebendo o Joseval Peixoto essa semana lá no Direto ao Ponto, só no Jornal da Manhã ele ficou mais de 40 anos. Então você imagina o tanto de serviço prestado para a população. Vocês se lembram que no incêndio do edifício Joelma, a Jovem Pan foi liberada da transmissão da Voz do Brasil, transmissão obrigatória, porque ali, irradiando, havia um jornalista contribuindo com as forças de segurança, bombeiros, polícia, orientando a cidade, né, em uma outra época, claro. Mas, assim, é só um exemplo de centenas, se não milhares de exemplos que a gente poderia citar de serviços prestados à comunidade. E outra questão, que é justamente a que você traz, é um veículo que preza pelas liberdades, não só de expressão, mas como a de imprensa também, que são essenciais em qualquer democracia. Já que a gente está numa onda, né, de defender democracia, e é para ser mesmo, fortalecimento das instituições e tal, que a gente fortaleça também os direitos individuais, que também são colunas permanentes de qualquer Estado democrático de direito. E aí, para encerrar, eu vejo que a gente está vivendo um período de uma confusão muito grande, como se Estado democrático é aquele onde as instituições são fortes, como se só isso fosse o suficiente, mas não é. Estado democrático é um Estado em que as instituições, sim, são fortes, respeitadas, o judiciário, o executivo, mas também há o direito preservado como os direitos individuais sustentando o Estado democrático. Não adianta ter instituições fortes se a gente não tem devido processo legal, se a gente não tem direito de defesa, se a gente não tem liberdade de expressão, de imprensa, de associação, de reunião, de manifestação, de tantas outras formas de garantir a liberdade do indivíduo. E estão todas lá liberdades no artigo 5º da Constituição. Maravilha. Bom? E em cima disso, a gente está falando da questão de liberdade. Me lembra aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro. Me parece que eu vi uma informação hoje, uma notícia, em que o Alexandre de Moraes está vendo como está o estado de saúde dele para ver se ele vai para a Papuda ou não. Como que vocês estão vendo essa questão que envolve essa questão desses atos que aconteceram no dia 8? Como vocês veem isso? Porque a gente vê de uma forma aqui que não teve tanta necessidade para se julgar um ex-presidente e outras pessoas dessa forma. Como que o pessoal está vendo? Como que você sente a opinião pública lá na capital mesmo? Como que o pessoal vê? Olha, eu posso falar pela minha impressão individual, é de que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro tem alguns vícios de procedimento, vícios processuais importantes. Estou falando de um julgamento nulo, por vários motivos. Primeiro, quem julga, como julga e com base no que julga. Quem julga? O Supremo Tribunal Federal, quando não há mais foro por prerrogativa de função. Esse era o entendimento consolidado anteriormente. Ultrapassando isso, se entendendo que seja de fato no STF, onde se julga no plenário ou na turma. Quando se iniciou a investigação, o regimento falava que isso deveria ser no plenário. Enfim, depois houve uma mudança regimental no curso da investigação. Isso aponta até para um casuísmo, levando o julgamento para a turma e não para o plenário. De 11, só 5 julgariam. E desses 5, em especial
o relator seria uma das vítimas, ainda que uma vítima secundária de um dos planos que estaria ali sendo investigado, seria uma vítima, inclusive vítima de morte, que é o plano punhal verde e amarelo. Então ele também não teria a tranquilidade de julgar com a isenção que qualquer outro juiz poderia ter. É humanamente impossível alguém julgar alguém que queria planejar a sua morte, né? Se eu fosse julgar alguém que queira me matar, eu acredito que eu o condenaria, entendeu? Então, assim, por mais iluminada que seja a pessoa evoluída, é muito difícil acreditar nisso. Então, só de competência já tem todos esses vícios. Outra coisa, com base no quê? Com base numa delação premiada, muito criticada na época da Operação Lava Jato, críticas que eu também me associo e que agora, mais uma vez, dão margem a considerar o julgamento nulo. A questão da voluntariedade, espontaneidade, a pessoa delata alguém, denuncia alguém em troca do pai, da esposa e dos filhos não serem processados, e isso contamina, né? A pessoa pode falar até o que não é verdade para livrar a família. E além de que estava preso, delatou, foi solto, ou seja, está trocando informações por liberdade, é uma questão que contamina também essa situação. Então, do ponto de vista processual, no meu ponto de vista, tem nulidades, mas tudo isso já foi julgado e agora cabe respeitar a decisão da justiça. Lembra que a gente estava falando de respeitar instituições? Isso faz parte do jogo, tem que respeitar. E aí, se ele vai ser preso ou não, a questão de saúde parece que é um ponto sensível aí, porque dentre os direitos que a gente também estava falando, há o da dignidade da pessoa humana, e quando uma pessoa tem sérias condições de saúde que merecem um tratamento mais cuidadoso, a gente tem, por tradição, no judiciário, conceder a prisão domiciliar, que é o que já está acontecendo, ainda que de maneira cautelar, né? Mas depois, em um eventual cumprimento da pena, que ainda não se iniciou, porque ainda está em fase de recursos, acredito que a prisão, se ela for ser mantida, como é o que parece vai acontecer, seja domiciliar e não em um presídio, pelo histórico de saúde, mas isso tudo vai precisar depois ser comprovado por laudos técnicos, médicos, peritos, enfim, que atestem a real condição de saúde do ex-presidente. Maravilha, Nelson, eu sei que você já está quase no horário já de dar a palestra. Para a gente fechar, né? Vou falar um pouquinho sobre redes sociais. Você acredita que as redes sociais vão sobreviver ou que o pessoal vai conseguir travar as redes sociais também? Então, essa toda aquela discussão sobre regulamentação das redes, né? Eu acredito que as redes sociais sim vão sobreviver com algumas mudanças que acontecerão. A questão é saber que mudanças. Por quê? Aquele PL que esteve em pauta, ganhou até o regime de urgência aprovado na Câmara e que não foi votado, ele travava uma discussão séria ali sobre quem seria o guardião da verdade em uma situação de fiscalização de desinformação, posts inverídicos, enfim. E isso parece que não vai adiante porque a maior parte da população, isso se demonstrou na prévia do que seria a votação se fosse levado à discussão e votação, aponta para isso. Só que, por outro lado, há uma necessidade de regulamentação das redes em relação à transparência dos algoritmos usados pelas plataformas sociais, né? Por que um conteúdo é mais entregue que o outro conteúdo é menos? Se você fala de A, ele entrega mais, se você fala de B, entrega menos, enfim. Há uma preocupação natural, e deve haver mesmo em relação a crimes que são praticados nas redes, né? Principalmente crimes sensíveis como os que afetam a crianças, mulheres, enfim, proteção de dados. Então, nesse sentido, eu acredito que haja sim uma necessidade de regulamentação para preservar o mínimo ali em relação à segurança das pessoas. Mas, em relação a ter um órgão destinado a dizer o que é certo e o que é errado, eu acredito que isso foi aventado, não ganhou força ainda bem e não vai adiante. Não há órgão melhor para dizer se algo é fake news ou não do que o judiciário, através de uma ação interposta, ajuizada por um advogado. Eu acho que é o foro adequado, como a lei do Marco Civil já previa. Maravilha. Esse é Nelson Kobayashi, que vai estar hoje lá na OAB às 19 horas, uma palestra de sustentação oral. Quer ir? Vai lá, vai conhecer, bater um papo um pouquinho com o Nelson lá e aprender um pouquinho, com certeza, como nós aprendemos um pouco agora. Nelson, muito obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente agradece você, o Marcelo que está aqui também, né, a todo o pessoal da OAB de Monte Alto e a OAB São Paulo. Obrigado.
Um abraço, Roger, Rômulo, meu amigo Marcelo Zóquio, que chegou aqui, está aqui nos bastidores, meu amigão, conselheiro da OAB, meu professor de política da Ordem. O Marcelo é um cara conhecido no estado todo, um dos caras mais sensacionais da OAB. E a toda a audiência aqui da Alternativa FM, pessoal de Monte Alto, prazerzaço estar aqui com vocês.